Bom dia, aqui é Daniele. Meu pai não está conseguindo falar porque ele está muito nervoso e minha mãe não está aqui presente, que ela ficou lá em Recife, na casa de uma amiga nossa, que ela disse que em Recife pelo menos está mais perto da casa da filha dela, que ela também não está bem, enfim, tá. Só quem sabe é uma mãe, né? É, a gente prestou uma queixa contra ele, é, por vários tipos, por várias questões, né? Desde a época do hospital, Amanda ficou internada 2 anos no hospital. No começo, ele ia, eu ficava com a Amanda logo no começo, pois ela precisou ir para uma UTI, depois de 13 dias de internada, feita uma cirurgia, que ela foi detectada com Covid, e eu fiquei com ela 7 dias no UTI de Covid. Até ali, né, UTI de Covid, eu perdi 5 quilos ali, não comia. A minha irmã estava num estado, sabe? Só Deus. E a gente confiando, porque sabe que a fé nos move, né? Nos levanta, nos impulsiona. E depois ele ia visitar, sabe? Que era visita de 30 minutos, né? Ele visitava, dividia com ele no começo 15 meu e 15 dele, porque meu pai também participou do acidente, não podia, né? Fraturou a costela, a clavícula, o braço e a perna. Então, não podia, minha mãe estava com ele, dando assistência ao meu pai. E no começo a forma que a minha irmã se encontrava, minha mãe não ia aguentar ver a minha irmã naquela situação também. É, ele ia no hospital, até nessa situação precária, ficava lá, né, hora de visita, 15 minutos e ia embora. E isso era dessa forma. Enquanto a mãe estava na UTI, vai ter aquele desmame, ela ia para uma semi-UTI. Aí vai ter. No hospital é assim, né? Não sei se você. Eu não sei explicar muito bem, mas é um desmame que vai. Tem UTI, semi-UTI, semi, não sei o quê. Cada vez um desmame. E a gente sempre presente. Meus pais ficavam no começo, eu e minha tia, porque meu pai estava precisando assistir da minha mãe. Depois começou meus pais e eu. Meus pais ficavam 15 dias e eu ficava uma semana. A gente ficava assim se revezando. E minha mãe dormia no. Quando meus pais começaram a ir, e eu também, foi quando a Amanda começou a ir para uma semi-intensiva, onde já podia ficar o acompanhante ali, né, normal. Então, a Amanda muitas vezes tem intercorrência de ir para uma UTI, por, e era só para observação mesmo, o negócio que ela tinha para UTI, sabe? Então, era uma coisa que me dizia assim, ela pode, daqui a 2 dias ela volta a se estabilizar. E a gente ficava lá, minha mãe ficava lá na UTI com ela, e meu pai ficava na recepção. Pegava as coisas, né, que estava na semi-UTI, ficava lá, e até porque o pessoal do hospital viram tanta necessidade, né, que precisava, deixou meus pais ficarem juntos nesse momento, que só podia ficar uma pessoa, mas sempre eles ficaram juntos. Sempre quando estava no hospital, eram os dois juntos. Meu pai dormia no chão e minha mãe dormia no bicama que tem no hospital. Eles conseguiram, né? O pessoal do hospital se solidarizaram com eles e deixaram ficar os dois. E eu ficava só quando eu ia. E assim, durante esses 2 anos, Amanda, sempre meus pais, quando tem uma intercorrência, como eu falei, minha mãe ficava na UTI com a minha irmã e meu pai ficava na recepção aguardando, porque infelizmente a Amanda tinha muita intercorrência, sabe? Não era fácil o que a gente tem passado ali no hospital, só Deus. E depois do hospital, ela foi encaminhada para a clínica Florence. E lá ficou a mesma coisa, né? Que precisava sempre de acompanhante. Meus pais e eu, sempre dessa forma. Eu já tentei uma vez, eu liguei Dobson. A Amanda ia fazer um procedimento cirúrgico, pedindo para ele ir lá. Ele, amanhã eu vou. A Amanda teve uma intercorrência e é assim mesmo, Dani. Sabe? Morando lá perto. E a gente achava que era por conta de mel, né? Ah, ele tá com mel. Mas não era assim. Ele não é também esse pai
que ele mostra ser também. É, tem até uma vez o pai dele falou que tem uma menina que fica com mel. Depois que Dobson arruma essa menina, se libertou. Um pai se libertar de uma filha é difícil, é dura essa palavra, né? Ele sai de manhã e assim, a assistência que ele dá à criança é suprir com dinheiro, sabe? Manda ir para shopping, é isso que ele faz. E a gente lá na casa da minha irmã continua a mesma coisa, né? Porque lá no hospital sempre foi falado o quanto é importante a família estar presente na recuperação do paciente, a gente sabe disso, né? A gente trabalha com reabilitação, a gente sabe. Quando os neuro, a equipe neuro chegava, via a gente lá no quarto, quando eu levava meus filhos, o quarto cheio lá no hospital, dizia que coisa boa. Comecei a conversar com ela e ela ficava bem atenta, sabe? E ele, quando ia, depois ele começou a ir só 3 vezes na semana, já chegou a semana sem ir. E ele não é isso que ele mostrava nas redes sociais mesmo, sabe? Meu pai dormia, meus pais, né, que foram expulsos ontem, no chão. No dia da alta de Amanda, nem em casa ele estava presente para receber ela. E é duro a gente ver isso como pai, mãe, irmã. A gente, durante 2 anos, passando por tanta coisa ali. Ele nunca viu a Amanda sofrer ali no hospital, não. Ele nunca viu a Amanda entrar em decorrência. Ele nunca teve com a Amanda passando os batimentos. Ela em 198, taquicardia, e a gente lá sofrendo junto, clamando. Ele nunca teve presente nesses momentos. Só ia visitar de manhã, sentava na cadeira e começava a mexer no celular. Nem com ela mesmo se comunicava, só dizia bom dia, anjo. Dava um beijo na testa e sentava e mexia no celular. Dava hora, tipo, acho que com uns 20 minutos ele dizia assim, pronto, já deu minha hora e vai embora. Era isso. Natal, Ano Novo, nunca teve presente, nunca foi passar um Natal com a esposa, um Ano Novo, durante esses 2 anos. E quando a minha irmã foi para casa, no dia 5 de janeiro, quando eu vi aquela situação, até o quarto mesmo, eu disse, Dobson, não vai pintar esse quarto não, Dobson. Que ele já sabia da alta, foi pintar no dia. E não pôde pintar porque a tinta tinha cheiro. Eu disse, isso é um desleixo, isso é um descaso, isso é feio para você. E ele não se comunicava com meus pais, não falava, não dava um bom dia. E não queria a gente ir lá para não tirar a privacidade dele. Eu não sei que privacidade é essa. Porque o pai dele tá lá com ele, tem um quartinho que o pai dele dorme lá e o pai dele reside em Recife. Enquanto a gente mora no interior, que tá ali como cuidador de Amanda, porque a técnica não faz nada só. E mesmo se fizesse sozinha, é diferente da família estar por perto. Se você perguntar a mim ou eu perguntar a você, o que você queria que tivesse por perto? Fazendo por você, sabe? Limpando suas necessidades, fazendo, dando seu banho, ajudando. E eles dormiam no chão. E quando eu ia, a mesma coisa. A gente não dá despesa, porque comida a gente levava, né? Eu mesmo relatei em comentários depois que saiu essa nota que a gente nem sabe como foi que vazou isso. Pessoas dizendo, a família quer que ele pague a feira, que sustente eles. Não. A gente levava a nossa feira. Meu pai já chegou no dia de domingo a sair para comprar comida e estava tudo fechado. E não comeu nada. Minha mãe disse, vezes tem farinha. Porque minha mãe adoeceu. E ele teve que ir sozinho, meu pai. E é isso. É isso que a gente vem passando. E ele como marido,
nem no quarto mesmo vê a esposa. Vai lá dar um bom dia para ela, a mesma coisa como no hospital, não senta do lado, dá um bom dia e sai. Fala alto, a Amanda às vezes fica toda vermelha, sabe? Que ela tá ouvindo tudo. Tem mais outras questões que estão é um segredo da justiça, né? Para não ser exposto, mas é muita negligência. E o que ele tá fazendo com minha mãe e meu pai comigo, a gente que passou esses 2 anos com ela, incansavelmente ali, sabe? E ele ainda dizia, eu sei como vocês aguentam. Sei o quê? O amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. Não é porque a gente é forte, não. Porque só a gente sabe as batalhas que a gente tem enfrentado ali. As pessoas sabem quantas vezes a gente passou mal ali. E vem aquela situação. A Amanda tinha entrava várias vezes em intercorrência. A gente ligava, ele não prestava uma assistência, não ia lá. E mesmo assim em casa. E vou ser bem sincera, eu tenho até medo de um homem que nunca fez nada pela minha irmã durante todo esse tempo. Tá sozinho com ela. Porque ele não é o marido bom que ele me disse, não. Eu não sei nem se minha irmã já sofreu antes da mão dele. Eu vi alguns amigos e a Amanda falou pra mim que a Amanda desabafava. E que a Amanda já chegou a falar pra um desses amigos dizendo que o Dobson não gosta de Amanda, a esposa, não. Ele gosta de Amanda que canta e que fature. É duro. Mas, meu Deus, Deus a gente tem entregado a Deus. E a gente sabe que a justiça do homem pode até falhar, mas a de Deus não falha. E que tudo o que esse cara está passando, Deus está permitindo, né? Tudo tem um porquê e um para quê. E a gente confia em Deus. Não está sendo fácil. A minha mãe saiu de lá, só Deus sabe. Saiu passando mal, sabe? Mole. Sempre esteve do lado da filha, cuidando, pintando seus cabelos, fazendo sua higienização bucal, dando seu carinho, conversando. É isso. Nada, a gente não sabia. Meu pai, como eu falei, meu pai desceu, estava lá com minha mãe, desceu para comprar um remédio para ela, de pressão. Quando foi subir, na realidade, já não. O porteiro disse que ele não podia mais subir. E se minha mãe descesse, também não podia também subir. Aí a gente não ficou sabendo de nada. Depois chegou alguns advogados, começaram a fazer pressão na minha mãe, dizendo que se ela não fosse, ela ia sair no camburão. Você prefere ir no Uber com a gente ou quer que a polícia venha aqui para você ir no camburão? E a minha mãe sozinha lá, né? Tem até ela comigo no telefone, tem até gravado ela nervosa. Minha filha, não tô aqui, não tô bem não. E estão dizendo aqui que eu vou sair no camburão. Foi isso, não foi avisado. E foi, ela saiu de 3 horas e alguma coisa da madrugada. Na verdade, meu pai desceu para comprar um remédio para minha mãe, né? Remédio de pressão. Aí quando ele desceu, ele voltou, ele não pôde mais subir. Sendo que na realidade ele já tinha deixado lá essa ordem para quando eles descessem, não subirem mais. Se fosse descer para alguma coisa, né? Não subirem mais, porque meu pai sempre desce para comprar. Porque meu pai, eles compram a comida deles comerem. Aí, quando eles fossem, já foi armado, né, para quando eles descer não subir. Aí, quando meu pai foi subir, não pôde subir. Aí, meu pai ligou, tentando ligar, isso foi umas 5 e alguma coisa. Tentando ligar, falando com a portaria, o porteiro. Aí, o porteiro foi e mandou a mensagem para ele, né, dizendo, pedindo lá que
né, colocou o nome da gente, nós três, eu, da minha mãe e meu pai, que não pudesse subir, nem entrar no prédio e nem subir. Tanto é que até ontem à noite, até uma moradora, né, do prédio, ontem à noite, que a gente ficou até ontem à noite lá, minha mãe saiu umas 3 horas de lá, minha mãe não queria descer, deixar minha irmã só, que estava sozinha ali, a técnica, e ele é tão covarde que não quis nem subir, ficou lá embaixo e mandou 3 advogadas subirem lá para cima, e ficaram fazendo pressão psicológica na minha mãe, dizendo que se é melhor você descer, porque a casa é dele, né? E ele está incomodado com vocês aqui, e ele não quer vocês aqui, é a privacidade dele, sendo que na casa dele mora o pai dele, né? E o pai dele tem uma casa lá, mora lá em Recife, e tá lá com ele sem precisão, porque ele tá saudável, ele não precisa de ter a companhia dos pais, mas a minha irmã precisa, a companhia da gente que sempre teve com ela durante esses 2 anos, estimulando, sempre fazendo, dando o melhor, ajudando as técnicas, que técnica não dá banho só, não faz nada sozinha, precisa de alguém para ajudar. Enfim, né? E a gente sabe o quanto é importante a família estar presente na reabilitação do paciente, né? E a gente nunca foi incômodo, porque a gente ficava sempre dentro do quarto. A gente não saía do quarto, tanto é que meu pai não podia ligar uma televisão. A gente não tinha gasto porque meus pais não dormem com ventilador, com ar-condicionado, nada disso, né? Dormem em chão. É triste saber disso, dentro da casa da própria filha. Enquanto o pai dele que está lá, dorme numa cama, né? Num quartinho lá, uma cama, e tem uma casa lá. E a gente não, dorme no chão. E como se fosse a privacidade dele, né? Não sei de que privacidade é essa. A privacidade é desconhecido, ter lá o pessoal como técnico chegando lá, que não é da família. E a gente não, que sempre... Ele, quando chegava aqui na casa dos meus pais, eles dormiam no quarto dos meus pais, na cama dos meus pais. E a gente sendo tratada dessa forma dentro da casa da própria irmã, da própria filha, né? Eu na minha irmã e ele na casa da própria filha, né? Enquanto outras pessoas andam pela casa vagamente, sobe, até para a gente subir a gente precisa pedir autorização, até antes disso mesmo, né? E já distratou lá, não fala com meus pais, né? Passava, não dava um bom dia, não me olhava na cara, né? Saía, sabe aquela coisa, eu sou o dono daqui, quem manda sou eu. Então, os meus pais ali aguentando tudo isso pela minha irmã, né? Porque ele sabe o quanto precisa. A gente que estava com ela, a gente sabe a necessidade, né? De quando a Amanda estava sentindo uma coisa, uma cólica, conhece. Você passar 2 anos com o paciente, você conhece ele, sabe? Porque ela está inconsciente. Então, é difícil essa situação. Você ser uma inconsciente e uma pessoa que nunca, durante esses 2 anos, nunca fez nada, né? Até quando foi para casa, no dia da alta dela, nem em casa ele estava presente para receber ela, né? Foi a gente que foi buscar ela no hospital e quando chegou em casa ele também não estava. E a situação é essa. É, e ainda, isso é o mínimo, né, que a gente pode ainda relatar, porque tem coisas que tem que ficar restrito, né, porque a gente colocou na justiça. Então, a situação é essa. Mas a gente não queria que fosse dessa forma, né? Até para ir para a justiça a gente estava relutando, achando que ele fosse mudar o comportamento dele, né? Porque era para ter um ambiente, para a gente viver em um ambiente familiar, bem, sabe, saudável. Eu vejo pessoas dizendo assim, eles queriam morar lá, sei o quê. Aí você imagina a situação, não sei se você é uma mulher, na foto que eu vi, se você estivesse passando por essa situação, como é que você queria que fosse conduzido tudo isso, né? Uma pessoa que estava assim, os seus pais que sempre estavam ali, dando apoio, dando amor, presente, né? Eu como irmã, né? Saía do meu trabalho, assim que eu largava, passava uma semana, meus pais 15 dias, a mesma coisa. A gente continuou a mesma coisa que a gente fazia no hospital lá. E a gente não tinha, ele não via a gente em sala, nada para estar tirando a privacidade dele, sabe? A gente ficava dentro do quarto lá com a minha irmã, já para isso, porque numa sala a gente não podia ficar, um pai não poder ligar uma TV, né? Enfim, é isso. Mas Deus está no controle de tudo e a gente confia em Deus. Era para ser conduzido de outra forma, era para ter um lar harmônico, sabe? Para ela, até para ela mesma, né? Porque quanto isso é importante, né? A união, quanto o amor, eu costumo dizer que o amor cura, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Mas é isso. Mas Deus está no controle de tudo e Ele é o juiz dos juízes.
E ele está nessa causa, eu creio. Nossa reportagem procurou Dobson Santos, marido de Amanda Vanessa. Ele disse que vai se pronunciar em breve, por meio de nota que será publicada nas redes sociais. Para saber mais, acesse tvjornal.com.br.